Pois hoje é 21 de março. Eu sigo falando sobre aquele tema que abordei ontem. Quando as pessoas, elas não só mentem, mas vivem a própria mentira. Porque, vejam bem, o lunático, aquela pessoa que vê alucinações, para ela é uma realidade. Agora, o fato de que o lunático traz consigo uma realidade produzida por um desvio psíquico não faz com que a realidade mude. Mas essa outra realidade que não muda é aquela dividida, vivenciada por todos aqueles que estão no entorno daquele outro que vive, que sobrevive, que sofre com as alucinações que tem. E a alucinação, ela é produzida, pode ser produzida por várias maneiras. Várias coisas levam a pessoa a ter alucinações. Agora, quando se trabalha na produção de uma realidade que não existe a partir de um desejo organizado para isso, às vezes um desejo até nem percebido como estruturação racional, né? Mas eles existem. Aquela quebra cognitiva, né? Que leva, por exemplo, ao fanatismo religioso, a uma quebra cognitiva. Quando a gente fala em quebra cognitiva, a gente fala numa quebra dos padrões que faz com que a grossa maioria, né, tenha um tipo de percepção da vida a partir de premissas que são premissas aceitas, reconhecidas, vistas, checadas, comprovadas, né? Então, certas quebras cognitivas geram, por exemplo, o fanatismo, né? A criação dos mitos, né? A criação do mito, ela é um processo que, a partir de uma determinada alegoria, expressa um mundo real, né? A mitologia grega é assim. Vejam as bases da psicanálise quando se relacionam com estruturas mitológicas, né? O mito, ele tem esta condição, é a condição psicanalítica que expressa um determinado tipo de realidade ou condição humana. Mas ela se constrói a partir de padrões cognitivos que tentam explicar situações que para este ou para aquele são reais. Já o místico não. O místico tem uma única premissa: a fé, a crença. E esta fé, esta crença, ela se estrutura também a partir de um tipo de quebra cognitiva que faz com que a pessoa, num dado momento dos seus questionamentos, das suas procuras, diga: não, isto é assim, porque assim acredito que seja. Isto é o que diferencia, por exemplo, o ateu do agnóstico. O ateu é aquele que não acredita em Deus, que não enxerga nada além da sua realidade objetiva. Já o agnóstico, ele até admite que exista alguma coisa que organize esse mundão todo, mas ele não pode afirmar a existência desta energia, deste Deus, porque ele não pode comprovar, ele não pode demonstrar que ali está Deus. Essa natureza maravilhosa, como é que isso se organiza, né? Eu sou dos que creio que alguma coisa existe, mas eu não posso comprovar, eu não posso demonstrar. Quando a gente parte
para a política brasileira, especialmente agora no caso do tal de Bolsonaro, Bananinha, essas coisas todas se manifestam. Ontem, o Eduardo Bolsonaro protocolou o requerimento dele de licenciamento da Câmara dos Deputados. E os motivos são dois: formais, escritos, assinados, tratamento de saúde e tratar de interesses pessoais. Este é o documento. Só que o discurso do Bolsonaro, Bananinha, não foi esse. Porque ele falou para uma turma que se organiza a partir de uma quebra cognitiva. O argumento dele é que o Brasil vive uma ditadura. E foi no cenário desta ditadura, dita por Eduardo Bananinha, que o irmão dele na Câmara de Camboriú, porque é vereador, o tal de 04, o Jair Renan, faz um discurso e chora. Aquele choro sem lágrimas, né? Aquele choro sem lágrimas. Vejam a imagem. Meu irmão está sendo corrido. Bababá, bababá. Meu pai, meu pobre pai, preocupado. É importante que nós comecemos a identificar as coisas que estão nos desconstruindo como civilização. Aquilo que impede famílias de se reunirem. Aquilo que impede a conversa entre pessoas, a troca de ideias, o compartilhamento de divergências. Este é o processo que está sendo feito. Nos Estados Unidos, o Trump simplesmente está terminando com o Ministério da Educação deles. Está encontrando resistências no Congresso americano, coisa que ele simplesmente jogou na lata do lixo, porque tudo é feito a partir de ordens executivas. Juízes estão tentando impedir que ele cometa as atrocidades legais e jurídicas que está cometendo, e ele diz que vai trocar os juízes. Já vimos isso na Hungria, já vimos essa tentativa em Israel de Netanyahu, que não levou. Vimos isso na Polônia e em outros tantos lugares, na Venezuela. Eu sempre tenho dito, por exemplo, para os magistrados que conheço, para os meus amigos, o centro da ultradireita mundial é o ataque ao sistema judicial, porque é ali onde a divergência humana é resolvida, é ali onde a civilização recebe paz a partir de uma determinada instituição humana chamada Estado. O momento ele é grave. Agora, quem se dedicar a compreender os motivos pelos quais os tais de fanatismos aconteçam, cara, a gente pode ter uma chance de sobrevivência melhor, né? Quando tu tentar compreender como é que na cabeça das pessoas determinadas estruturas fanáticas, fanatizadas, se expressam, tu vai começar a entender os discursos do Malafaia, que agride inclusive pastores da igreja a que ele pertence. Moral da história, quando o mito, que é aquela alegoria que traz a realidade aos nossos olhos e a explica, cede lugar ao místico, quando a fé, simplesmente a fé, a crença, movimenta as pessoas, tanto na política quanto na religião, basta dar uma olhadinha para o passado e ver a quantidade de gente que foi morta, incendiada, dilacerada, esquartejada, por aqueles que entendem que a sua crença é melhor que a crença dos outros e que o seu Deus é o único Deus capaz de gerar vida e sobrevivência. Não é assim. Não deve ser assim. Precisamos pensar, gente, precisamos refletir. Isso que está acontecendo mexe muito nas nossas vidas, muito, muito mesmo. Vamos lá. 21 de março. Se quiserem mentir, mintam. Não pensem que não estamos vendo. Mas o pior é que quando o mentiroso começa a viver a própria mentira, acreditem nos velhos. O mundo é cheio de esquinas.
e ali na frente nós nos encontramos. Um abraço.